Bom dia pessoal, meu nome é Daniel Assando, Cefet MG. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto de treino, teste e validação, tipos de erros, erros no teste e na validação e o problema do overfitting e do underfitting. E para exemplificar também, a gente vai apresentar também a árvore de decisão e a partir dela a gente vai mostrar quando que tem overfitting, que aí também vai ficar bem interessante para vocês. A ideia que eu gosto de exemplificar para mostrar overfitting é suponha que um aluno vai fazer uma prova de matemática, de adição de mais de um algarismo, e aí ele vai querer estudar, E para estudar ele tem várias formas de tentar se preparar para a prova, de tentar estudar para essa matéria. E aí eu vou exemplificar com 3 tipos de alunos, Você poderia ter algum aluno que é preguiçoso. Ele assistiu a aula, lembra mais ou menos do conteúdo, sabe mais ou menos, vai na raça, não vai estudar mais, vai lá e vai ver o que dá. O aluno 2 aprendeu a soma de um algarismo e as regras de quando tiver mais algarismo. Então ele conseguiu entender mais ou menos como que se soma e tal, um algarismo, depois foi lá e aplicou para mais de um algarismo para poder resolver diversas somas. E a outra pessoa também, ela memorizou o resultado de 5.000 somas para tentar estudar para essa prova. E aí, o que aconteceu? O aluno que a gente poderia ter falado de preguiçoso, ele não foi bem na prova, Pois ele não sabia matéria, não sabia matéria e nem estava se preocupando com isso. O esperto, ele foi bem na prova e o decoreba, ele, por mais que ele tenha feito digamos assim, uma forma de estudo mais complexa, ou seja, ele criou muitas regras para cada soma, Cada regra era exatamente uma soma. O estudo dele fazia que que transformar em muitas exceções, porque ele se ajustou tanto àquilo que ele aprendeu que ele não conseguia generalizar. E é justamente essa ideia do overfitting. É quando você aprende muitas regras, mas essas regras você super ajusta ao dado que você está aprendendo e você não consegue generalizar. E é o diferente, que é justamente diferente de uma pessoa de pegar e entender as regras, mas as regras mais gerais e que generalizam para outros dados que não estão no teu treinamento, ou seja, que na hora de você estudar, o aluno esperto, ele estudou para algumas contas, mas a forma que ele estudou vai generalizar para somas que ele nunca viu na vida. E o preguiçoso, na verdade, é o que a gente chama de underfitting, o treinamento que você não treinou o suficiente com os dados que você tem. E aí o nome disso é underfitting. Então tá aqui o underfitting e o overfitting. Em português, às vezes o overfitting a gente chama de sobreajuste, mas não é tão usado assim não. Eu gosto muito demais de usar o termo em inglês porque nunca se usa quando você pesquisar, nunca é muito forte, mas a maioria das vezes não se usa o termo em português quando você vai pesquisar na internet, alguma coisa assim. Você ouve muito mais o termo em inglês, overfitting, do que o termo em português. Então eu prefiro muito mais usar o termo em inglês. Underfitting também, o termo em português, para falar a verdade, eu nem sei. Às vezes a gente pode chamar de subajuste, mas eu também não ouço muito o termo em português também não. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é treino, validação, teste, os tipos de erro, como a complexidade de um modelo ou de uma função vai influenciar nesses conjuntos e entender como esse erro influencia no aprendizado. Então vamos supor, aqui você tem instâncias de treino. O que é o treino? São as instâncias nas quais você sabe o resultado, ou seja, para essa entrada, para entrada X, que está meio errado, que seria X. Para cada entrada X você tem a saída Y dessas entradas. Então você tem esse valor dela. E aí você consegue ver o resultado e aprender com ela. Então isso daí seria nossas instâncias de treino. As instâncias nas quais você aprende um modelo, uma função, alguma coisa assim. Nesse caso a gente está aprendendo essa reta aqui, que é a reta que é uma reta que tem o menor. Talvez assim essa reta deveria estar passando aqui em cima desses pontos, talvez.
Isso que a gente vai discutir também um pouquinho. Mas é uma reta que minimiza o erro dessa. Uma das possibilidades de reta que poderiam minimizar o erro desse treino, né? Que é justamente você ter um treino aqui. O que é o erro do treino? É justamente a distância dessa reta. Então você tem várias distâncias. Se essa função é a melhor ou a pior, a gente vai discutir bastante hoje. E a gente pode sempre diminuir o erro do treino. Por exemplo, a gente pode, em vez de fazer uma reta, tentar fazer uma reta, alguma curva com polinômio de maior grau. Por exemplo, a gente vai aumentando o grau, né? E até que uma hora o erro do treino a gente consegue não ter erro nenhum no treino. E isso aparentemente pode-se pensar que é a melhor função. Mas não, porque vamos supor que essa instânciazinha aqui fosse um ruído. E na verdade o comportamento normal seria esse aqui. Então você superajusta muito em todos os dados do treino e você inclusive no ruído. E isso não é bom. Então por isso que às vezes você tentar minimizar o erro no treino até chegar a zero nem sempre é muito bom. Geralmente não é bom. Então, por exemplo, vão ter as instâncias de teste, que são instâncias, por exemplo, teoricamente futuras, né? E aí a gente tem essas instâncias aqui, você viu que elas têm um comportamento que, na verdade, fugiriam disso daqui. Isso daqui é uma exceção. Então, uma função mais simples talvez generalizaria mais, ou seja, conseguiria um resultado melhor para as instâncias que você não conhece. E essa que é a ideia também. E isso que é o problema do overfitting. Então, o erro do teste, geralmente, o erro no teste com essa função foi maior do que, às vezes, uma função com erro no treino maior. Então, às vezes, você consegue, com uma função com erro do treino maior, fazer com que o erro do teste fique menor. E é isso que a gente quer. A gente quer descobrir uma função na qual, com os dados não vistos, a gente consegue um resultado bom. Ou seja, os dados no teste sejam bons. Ou seja, em outras palavras, a gente quer uma função que generalize. Então essa que é a ideia da nossa função e isso que é o nosso objetivo quando a gente está fazendo um aprendizado de máquina supervisionado. Então aqui, às vezes você tem funções mais simples e funções mais complexas. E às vezes uma função mais simples você consegue generalizar mais. E aí você tem que descobrir qual que é a melhor função. Como que a gente descobre a melhor função? Fazendo a avaliação do teste e do treino, avaliando o treino e avaliando a validação e o treino. A gente vai falar da validação um pouquinho mais à frente agora, nessa aula. Então, mas a ideia é essa. Modelos mais simples podem ser menos precisos, só que tendem mais a generalizar. E funções mais complexas, poucas instâncias influenciam muito na função. E aí elas podem não generalizar. Então, a ideia é justamente essa. E aí a gente tem que procurar, o nosso objetivo é achar uma função que seja simples e ao mesmo tempo ofereça um baixo erro no treino. E como que a gente consegue descobrir isso? Avaliando. A gente vai fazer a avaliação. A gente vai falar um pouquinho de como que é a avaliação hoje, né? Tipo dos resultados, mostrar um exemplo de resultado. E depois, numa aula seguinte, a gente vai falar sobre métricas de avaliação também. Então, e como avalia, né? Aqui também está falando sobre overfitting, underfitting, por exemplo. Essa função aqui pode ter sido um underfitting, às vezes, e essa daqui um overfitting. Por que o underfitting? Porque existiam funções melhores que generalizariam mais no teste e também que generalizaria melhor no teste. E no overfitting porque você acabou superajustando demais com um erro no treino muito pequeno, só que não conseguiu generalizar. Aqui também é um exemplo com duas classes, né? Um outro exemplo agora é como se fosse uma regressão logística, por exemplo, ou alguma outra função de divisão do hiperplano. E aí você tem uma renda mensal, o número de dependentes, e aí os azuis e verdes é se o crédito foi aprovado ou não. E aí, se você for ver, esse primeiro gráfico aqui
você tem um underfitting. Por quê? Porque você tem muito mais erro, tanto no treino quanto no teste. Aqui na do meio, você tem um certo erro no treino, mas você não superajustou nesses 3 pontinhos vermelhos aqui, que provavelmente seriam exceções. Nesse caso aqui, houve um overfitting. Por quê? Porque ele tentou superajustar no treino. Então, por exemplo, uma instância que estaria aqui entre essas 3 bolinhas vermelhas, possivelmente seria uma instância verde, mas você classificaria como vermelha, ou seja, crédito reprovado. E isso não seria o esperado. A ideia também do overfitting, a gente chama que o overfitting tem uma alta variância, que se você for pensar o dado com poucas mudanças de posicionamento, ou seja, do resultado aqui, tem uma alta variância na classe na hora da estimativa, ou seja, aqui num ponto aqui ela pode ser verde, e um ponto um pouquinho mais abaixo vai ser vermelho, e depois ele torna a ser verde de novo, e depois torna a ser vermelho. Isso daí se chama alta variância, e é isso que às vezes a gente chama de viés variância. A variância é quando você tem essa mudança muito repentina da classe, com pouca alteração no valor desse dado. E aí você tem o alto viés. O alto viés é como se fosse uma alta tendência do dado. O dado fica tendencioso para uma classe, mais do que deveria. E aí você tem o alto viés. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, as causas do overfitting é ter uma função muito complexa ou um treino muito específico. Então, às vezes você acaba tendo uma função muito, muito complexa, mais do que você deveria. Às vezes você tem poucos dados no treino, ou um treino muito específico, e aí, da mesma forma, não iria generalizar para dados ainda não vistos.